Feito o internato geral e após decisão do Tribunal em modificar as condições do concurso, entro no serviço de pediatria para fazer a respectiva especialidade. Eram vagas reduzidas, lá consegui uma vaga e entrei. O Hospital de Santo António tinha condições de trabalho terríveis naquela altura. Tinha duas grandes enfermarias, talvez com 40 meninos cada uma, uns mais velhinhos, outros os mais novos, mas as condições todas num espaço aberto, com crianças a gritar, portanto, de médicos e enfermeira muito boa, mas na realidade era tudo, digamos, ao montão. Eram condições terceiro-mundistas. Por cima do nosso serviço era um sótão grande, extenso, e durante a noite sentíamos, quando fazíamos noite, sentíamos os leirões, os ratos, a caminhar, portanto, pelo sótão. E os gatos da Dona Francelina, que era uma funcionária que lá havia e cuidava e dava de comer a gatos, de maneira que tinha lá uma gataria tremenda que durante a noite invadiam as enfermarias. Eram condições do terceiro mundo. Já não falo sequer no serviço de urgência, portanto, em que os doentes afluíam em catadupa, com exigências extraordinárias, portanto, e as condições de trabalho eram idênticas. Eu não me esqueço nunca, portanto, o quarto de banho, portanto, em que à porta faltava a última tábua. De maneira que quem quisesse espreitava e via femininos e masculinos, via-os na posição adequada, portanto, que se faz num quarto de banho. Por outro lugar, os sítios onde dormíamos, as camaratas, que eram de dois, quando era do quarto de banho, também era terrível. Era um quarto de banho com portanto, o solo era uma grade de madeira, portanto, ali tomávamos banho todos, em bicha. Eram condições que nem sequer encontrei na Guiné-Bissau. Portanto, as instalações e o Hospital Santo António, nesta altura, era isto. As condições de equipamentos e infraestruturas, porque as condições de aprendizagem, pelo menos na parte que me diz respeito, foram extraordinárias. Eu tinha, portanto, como zeladora, o Dr. Baltazar Borges Teixeira Valente, que era um clínico exímio e sabedor de muita teoria, e tinha a capacidade que muitos não tinham de ensinar e de teimar e de mandar estudar. E também o Dr. Augusto Costa, São João da Madeira, que também tinha uma aptidão clínica muito grande, talvez até mais finura. E o serviço de pediatria era este. Como diretor de serviço, tínhamos o Dr. Carlos Amaral, conhecido pelo velhinho, já era uma pessoa muito idosa, tinha tido um AVC e arrastava uma perna. Era muito rígido, mas não sei porquê simpatizou comigo. Tanto que desde o primeiro dia me tratava por comandante. Ora bem, havia um grande jardim, no fim do jardim o elevador que nos levava para o quarto andar, onde era o serviço de pediatria. Eu chegava mais ou menos atrasado, portanto 5, 10, o máximo 15 minutos, porque à hora precisamente que o Dr. Carlos Amaral se dirigia para o elevador. O elevador era ronceiro, eu subia as escadas primeiro, chegava lá e assinava, e ele fazia que não via eu chegar atrasado. Mas a enfermeira, que era a Dona Fernanda, dizia logo tudo. Olha, fulano e fulano chegaram atrasados. Mas é que ele tomava atenção, mas não repreendia ninguém, porque era a informação da enfermeira.
Um dia lá calhou, eu chegar mais atrasado que ele já tinha assinado, estava junto do ponto, e ele disse, hoje chegaste atrasado, não se admite. E eu respondi-lhe, Soutor, também o Soutor, a primeira vez que eu chego atrasado, o Soutor dá logo por ela. E ele vira-se para a enfermeira e diz, Fernanda, calata, com este não levamos nada. Bom, eu fiquei assim, mas ele simpatizava comigo e isso. Bem, o serviço de urgência, como já disse, era um pandemónio. Mas logo no primeiro serviço de urgência que fiz, portanto, eu estava acompanhado de um grande médico, o Dr. Carlos Valente, e entrou uma criança com uma meningite meningocócica. Ele disse, anda cá, resolve cá esse problema, vou-te ensinar como se tratam, isto que às vezes são frequentes. E lá a criança estava prostrada, tinha umas hemorraginhas, umas petecas, tinha tudo, e ele desde o princípio fez o exame clínico correto, fez as colheitas para análise, ensinou-me a fazer uma punção lombar, fez o tratamento e depois é que veio o resultado das análises e tinha acertado no diagnóstico e a criança estava tratada e salvou-se. No segundo dia de urgência, calhou a um colega meu, o Dr. Raul Gonçalves, que éramos muito amigos. E o Dr. Raul Gonçalves entra de urgência, portanto, ele só, porque o Dr. Magalhães, portanto, que era cirurgião esporádico lá no serviço, tinha convidado o serviço para almoçarem todos em Amarante, lá em casa dele, que ele era médico também no Hospital de Amarante. E lá foi, e o Dr. Raul Gonçalves ficou a fazer urgência sozinho. E apareceu-lhe lá uma criança, e eu fui ajudá-lo. Pediu-me e eu fui ajudá-lo. Não é que aparece uma meningite meningocócica e eu tinha tido a sorte de ter o apontamento e fizemos um diagnóstico brilhante e tratamento brilhante e a criança safou-se. Essa foi uma vitória muito grande, foi elogiada pelo serviço. O número de meningites que cursava na altura era imenso, dessas meningites meningocócicas, de tão grande que eu fiquei encarregado de fazer um apanhado durante um ano. E no fim de um ano eu tinha 70 casos. O sexto congresso de pediatria do norte de Portugal e da Galiza, em Santiago de Compostela. Eu fui lá apresentar o trabalho e todos ficaram admirados como um hospital de Santo António tinha, num ano, 70 casos de meningite com resultados verdadeiramente extraordinários no tratamento e na salvação das crianças sem sequela. Conheci, entretanto, lá grandes pediatras, o de Coimbra, o Dr. Carmona da Mota, a Lisboa, o Dr. Torrado, que mais tarde admirei pela sua sapiência. Na altura, as doenças principais das crianças, pelas condições de vida, eram as diarreias. As gastroenterites chegavam completamente desidratados, não havia a doutrina de correr logo com as crianças para o hospital. Muitas vezes estava-se um dia ou dois em casa, quando chegava em condições miseráveis, desidratadas, portanto com o equilíbrio iónico todo diferente. Depois surgiram, mais tarde, as pneumonias e as meningites. Eram a granela, era tudo a granela. Esta era a minha parte hospitalar no aspecto que diz a aprendizagem e a execução clínica. Entretanto, na minha vida privada, eu estava casado com 2 filhos, a minha mulher tinha a 4ª classe, portanto, e começou a pensar na vida e disse, tens que me fazer um seguro, porque se te acontece qualquer coisa, eu trabalhava muito na altura, se
que acontece qualquer coisa, não sei o que vai ser, dado que as minhas habilitações, quando muito, dão para empregada de balcão, e nem isso porque eu não tenho prática nenhuma. Lá consultámos o seguro, era de tal maneira caro para o que queríamos, que era insuportável. Aconselhei a minha mulher a tirar um curso, a preparar-se para a vida, dado que ela tinha andado no colégio Nossa Senhora do Rosário, mas a mãe, como ela dizia que era muito nervosa, e quando chegavam aos exames, não iam aos exames. Entrava em stress e não iam aos exames. Eu disse, isto não pode ser, porque agora és uma adulta, tens que ir com calma, tens que fazer isso tudo. Bem, lá comprámos os livros do segundo ano no liceu, não foi a exames, porque teve medo. No segundo ano, foi a exame, fez o segundo ano, fez o quinto ano de letras. No terceiro ano, fez o quinto ano de ciências e surgiram então e algumas cadeiras de sétimo ano de letras, não é? Faltou fazer o latim para entrar na universidade. Mas, entretanto, surgiram os chamados exames ad hoc, e ela concorreu a português francês e entrou na universidade. E depois de entrar na universidade foram mais 3 anos, que na altura eu creio que o curso era de 3 anos e estava com um curso superior e efetiva na Escola da Maia. Foi uma grande vitória que nós conseguimos. Mas, entretanto, também adoece com um linfoma linfoblástico. Lá tivemos que andar 8 anos a correr para Paris, para o Instituto de Curie. Foi uma tragédia, porque aqui em Portugal, portanto, apareceu-lhe um nódulozito, parecia sem importância. Eu telefonei a um cirurgião amigo, ele estava de férias, veio ali, fez uma biópsia e fez o diagnóstico. Houve uma série de peripécias até chegar ao Instituto de Curie, para onde fomos enviados pelo Dr. Geraldo Mendonça, que era muito meu amigo e tinha estagiado lá. Encontramos uma médica também muito afetuosa, que tratou a minha mulher durante 8 anos. Acabei por convidá-la a passar férias várias vezes aí em minha casa no Mindelo, portanto, com tudo à sua disposição, portanto, e foi assim. Bem, no fim de 8 anos, com muito boas abertas que aproveitávamos para viajar, portanto, conseguiu viver mais 8 anos, o que foi uma grande vitória. Entretanto, eu apareço também, portanto, com uma apendicite. Ninguém me diagnosticou apendicite. Andaram meses e meses e meses para me diagnosticar. Parece impossível. Até que um dia estava no serviço de urgência, surgi com 40 de febre, dores lacinantes. Portanto, como ninguém me tratava no serviço do Hospital Santo António, fui para casa. E tinha dores horríveis. Chamei o meu cunhado, Mário César Miranda Ribeiro, que era psiquiatra. Chegou lá a casa, pôs uma mão na barriga. O que o António tem é uma apendicite, ou género, ou uma doença apendicular. Chamou lá um médico amigo que tinha no Hospital de São João, só podia ir às 7 da manhã, e eu às 3 da manhã tive uma dor lancinante, fui ao quarto de banho, tive uma injeção abundante, e no outro dia, passaram as dores, e no outro dia o médico explicou-me que o abscesso apendicular que tinha rompeu para o intestino, fez uma descarga, acabou a operação e deixou de ter dor. Tem que ser operado. E lá foi operado, eu na ordem da Trindade. Correu tudo bem, apesar de estar quase tudo a correr mal, porque esqueceram-se de me dar um medicamento para as secreções e eu estive meio a asfixiar. O cirurgião é que deu por alento, lá me aspirou e pronto. Ora bem, durante esta atividade tive casos interessantes, muito interessantes na minha atividade. Vou relatar aquilo que chamam as duas de parafita. Eu trabalhava lá no hospital
E o médico diz-me, ó Machado, podia-me fazer os domicílios em Prafita, Conselho de Matosinhos. Não faço nada. É porque eu vou fazer o exame-chefe de clínica, precisava de alguém que me ajudasse. Eu não conheço a zona nem nada, mas ele apresentou-me um mapa tão bem delineado e tão bem traçado que eu disse, bem, está bem. Ele era muito meu amigo e disse, eu está bem. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro dia que lá cheguei, sou chamado para fazer um domicílio. Lá vou, bato à porta, uma grande moradia, muito boa moradia, e veio uma senhora dos seus 30 anos, toda bem vestida, e depois é aqui que mora fulana, está ali na sala. Bem, chego à sala, uma sala bem mobilada, tudo, e encontro uma senhora recostada num sofá, tipo turco, tipo otomano, portanto, com um baby doll, com aquilo que se chama um baby doll, portanto, mostrava mais de 50% dos seios, portanto, embaixo só chegava à raiz das coxas, portanto, a olhar para mim com ar gaiteiro, enfim. E eu disse, bom, o que quero é baixa, dado que ela estava com baixa desde há 8 dias. Bom, antecipo-me no exame clínico, vejo tudo, e essa antecipação resultou dizer a senhora está cheia de saúde, portanto, de maneira que dou-lhe os meus parabéns e tudo. E comecei a fazer um relatório numa mesinha baixinha, eu sentado a fazer o relatório, dei alta. E quando reparo, estava uma sentada num ramo da cadeira, outra sentada no outro ramo da cadeira, a oferecer-me uma limonada porque estava muito calor. Enfim, eu convenci-se que ela queria mais baixa, não. Chamámos o seu doutor, faz favor de desculpar, porque como não tínhamos carro, eu queria ter alta. Esta foi uma primeira experiência que eu tive dos domicílios e tudo. Outra coisa, no hospital eu fiz um primeiro estágio em psiquiatria. Eu estava a estagiar no Hospital de Conde Ferreira, foram todos, não sei para onde, já não me lembro, e fiquei com a recomendação de ver uns determinados doentes. Lá vou eu ver, vou ver especial atenção aos doentes da cama tal, lá, porque ele não fala. Ele não falou ainda com ninguém. E eu lá estive, em volta do homem, portanto, a tentar uma palavra, nunca consegui que me desse uma palavra. Um dia, no segundo dia, reparo que estava um outro ao lado a comer umas bananas. E o homem não tirava os olhos das bananas. E eu perguntei-lhe, o senhor gosta de bananas? Gosto, sim, senhor. Gosto muito. E ele não disse nada, gosto. Assinou com a cabeça a dizer que sim. E eu quando me despedi, disse, amanhã vou-lhe trazer 1 quilo de bananas. E havia uma frutaria em frente do hospital, quando vim de manhã, comprei lá meia dúzia de bananas e cheguei ao homem e disse, aqui tem as bananas. O homem ficou de tal maneira agradecido que me contou toda a história, que estava lá há 3 meses e ninguém conseguia caçar. Outro caso que me impressionou extraordinariamente. Eu já tinha um consultório meio manhoso na região de Campanhã, subia sobre uma ruazinha, e um dia já tinha acabado a minha consulta, batei-me à porta, doutor, queria que me visse as meninas, isso tudo. E era o meu doente antigo, eu estava bem, entre cá, e lá vi as miúdas, estavam cheias de saúde, não foi assim preciso nada. No fim da consulta, o senhor diz-me, doutor, não se importa de me ver as tensões? É que vinha aqui a subir essa rampita, tive uma tontura e até tive que me agarrar ali ao barreiro da porta, senão ainda caía. Até tive lá a roupa, lá vi as tensões, fico o manómetro a funcionar, nunca mais chegava
até que começou a bater às 20. Eu disse, bem, tens uma máxima de 20. Não ouviste a mínima. Voltei a vir ao princípio, não, os 20 eram a mínima, porque a máxima, portanto, eram pelo menos 35, que era o valor máximo do esfigomalómetro, do aparelho de ascensões. Ora bem, tinha, portanto, 35, 20. Enfim, fiquei preocupado. Será uma avaria do esfigomalómetro? Não, pelo simples não. Resolvi escrever uma carta para o Hospital de São João, que ele pertencia àquela zona, a dizer o que me tinha acontecido. E pronto, e o homem lá foi embora. Estava a chover torrencialmente e o homem chegou a casa, não queria ir ao hospital. Portanto, mais tarde, foi-me contado pela mulher. Ele ficou 6 meses sem lá ir, no fim de 6 meses lá apareceu, com as meninas, lá vi as meninas, não lhe disse nada, fiquei calado, e ele disse-me assim, ó doutor, sabe que da outra vez salvou uma vida. Então porquê? Porque eu não queria ir ao Hospital São João, mas a minha mulher insistiu. E eu fui lá e fiquei logo lá, fui operado a um aneurisma da aorta, que me diziam que ia arrebentar dentro de meio de dias. Bom, se fosse, foram estas pequenas vitórias que foram entusiasmantes. Mas o que me impressionou muito foi uma coisa que vou ler. No serviço de urgência, salas de observações, são 8 horas, havia uma mudança de turno. O colega que fui render, estafado, informa que o OBS está repleto e faz referência especial a um menino do berço 2, nascido no Hospital de Chaves, sem boletim de transferência. Gravidade extrema. Da ficha de admissão constava recém-nascido do sexo masculino, filho de Maria, o resto ininteligível, nascido no Hospital de Chaves há 3 dias. Prostração e recusa alimentar. Fomos observar, debruçados no berço, um amigo da família, residente em M, que significa o nome da terra, portanto, a enfermeira e o anestesia do hospital, portanto, chamado R, portanto, que era o Dr. Roseira, que antes de mais avisou que a criança não tardava em falecer e que esperava, mal isso acontecesse, que eu lhe facultasse a alta no estado de vida, para evitar burocracias e despesas. Recusei, por princípio a experiência não o fazia. Às 22 horas o menino faleceu, voltando o Dr. Roseiro à carga com insistência mais ativa. Depois de muito ouvir, indiquei-lhe que a única solução era pedir ao chefe da equipa de urgência, o que fez e conseguiu. Conseguiu levar a criança. Cumpridas as formalidades, o menino saiu embrulhado num cobertor ao colo do Dr. R. Às 3 horas da manhã, sou acordado pelo interno de serviço que, aflito, me comunica a grande barraca que aconteceu. Houvera uma troca de crianças e o pai do menino falecido esteve na enfermaria tomando como seu outra criança. Era de facto uma desgraça. Acalmei-o e enquanto me vestia, fui ouvindo em pormenor o ponto da situação. O homem pede para ver o filho, dizem-lhe que não pode, que a hora está avançada, insiste, dizendo que estava na tropa e não conhecer o filho, e tanto como a mãe estavam muito ansiosos, porque logo após o parto tinham transferido o filho para o hospital. Já o primeiro havia falecido 2 anos atrás, nas mesmas condições, e agora o receio era grande, não sabiam o que fazer.
Consternado, o interno acompanhou-o à enfermaria. Aí chegados, muita festa, muitos beijinhos, muito carinho, felicidade inexcedível. O menino estava bem, enquanto aguardava o interno. Estava bem. Enquanto aguardava, o interno foi consultando o processo clínico e lê a ficha de admissão. Recém-nascido do sexo também masculino, filho de Maria, também ininteligível, nascido no hospital de M há 3 dias. Prostração, dificuldade respiratória e tem um pressentimento macabro. E perguntam ao pai em que hospital nasceu o filho. A resposta foi no hospital C. Então o interno interrompe a visita e vai célere chamar-me e dizer-me que tinha havido uma troca de meninos. Ouvi-o, pedi-lhe que avisasse o chefe da equipa de urgência. Enquanto me dirigia ao serviço de urgência, pensava na forma de resolver tão grave problema. As ideias surgiram em cantadupa, as consequências e as soluções. Como explicar ao pai que o menino que viu não era seu filho, e o que o estava morto ia ser velado noutra povoação distante por uma família que, por sua vez, velava uma criança que não era a sua, porque a sua estava viva. Que complexidade, que turbilhão, situações macabras. Um sentimento de revolta caminhava lado a lado com a emoção que me absorvia. O pai já não estava no serviço de urgência quando cheguei. Tinha ido procurar dormida, o que complicava a situação. Pedi na recepção que o procurassem. Por sorte encontraram-no a telefonar à esposa, ainda internada no hospital de C. Enquanto esperava, telefonei ao Dr. R, nacional do Porto, que me atendeu de imediato. Furioso, contei-lhe o que se passava e exigi-lhe que fosse imediatamente a M, que era uma vila aqui do distrito, distante muitos quilómetros, e trouxesse a criança. A resposta foi: opa, que grande aborrecimento! E também que grande sorte! Ainda não avisamos os pais e a criança ainda está aqui em minha casa, como veio do hospital. Fomos jantar, demoramos mais um pouco e íamos agora levá-la. Traz-me imediatamente e vai direto ao OBS, à pediatria, entregá-la lá. Chegou a criança e, passados minutos, o pai. Recordo mal o modo como informei da situação, etc, etc, etc. Ora bem, a partir às 8 horas, uma mudança de turno. Todo o pessoal fervilhava com o acontecido naquela noite. O diretor do serviço de urgência deu conhecimento à direção do hospital, de que aliás fazia parte. A direção do hospital pediu-me logo nessa manhã as explicações e dei pormenorizadas, fazendo menção às condições de trabalho, de segurança e de organização, ao mesmo excessivo e favorecedor destas situações. Abandonei a direção clínica pasmado. A grande preocupação era o jornal de notícias, a mediatização do cargo, o escândalo público. Ai, se o homem vai para os jornais. Tens que participar da enfermeira que é responsável pela identificação da criança. Senti-me bem por ter recusado. Era necessário um bode expiatório. Passavam-se muitos destes casos, o que tornavam, digamos, uma vida de clínica muito intensa. Nessa altura eu fui também para a Guiné-Bissau. Houve um concurso a nível do Banco Mundial para ministrar, portanto, na Guiné-Bissau, as valências de pediatria
de obstetrícia, de cirurgia, de medicina, saúde pública e uma outra, que não me ocorre. Bom, portanto, o médico no Hospital de Santo António, encarregado de fazer o relatório de concurso, porque aquele era de concurso, concorriam hospitais norte-americanos, ingleses, espanhóis e franceses, e recusou à última hora, que quer dizer 15 dias ou 3 semanas antes, portanto, por excesso de trabalho no Porto, recusou-se a fazer o diagnóstico. E o diretor, um dos diretores que estava ligado à direção do hospital, o Dr. Serafim Guimarães, pediu-me então que fizesse o relatório. Lá fui uns tempos para casa, fiz o relatório, conseguimos ganhar, portanto, a valência da pediatria, e lá vou eu para a Guiné-Bissau também, já aos 65, aos 50 anos, aos 65 anos. O serviço de pediatria na Guiné-Bissau era uma sala imensa que albergava, quer dizer, que detinha cerca de 140 crianças, mas só tinha cento e poucas camas, 110 ou 115 camas, porque algumas crianças estavam até sem colchões, viradas com a cabeça para os pés umas das outras. Portanto, era assim que funcionava. Quanto à alimentação, cada mãe fazia a alimentação ao filho. No outro dia, quando íamos passar visita, estavam sempre falecidas 4, 5, 6. Bem, um hospital era só lixo, portanto, era preciso limpar, mas o diretor de serviço, o Dr. Sisu, dizia que os funcionários não obedeciam. E não obedeciam porque há mês e meio ou 2 meses que não recebiam vencimento. Eu disse, está bem, mas enquanto estão ao serviço, têm que trabalhar. Eles dizem que não trabalham porque não recebem. Está bem, mas quando houver dinheiro para lhes pagar, eles querem receber estes meses que estiveram aqui sem trabalhar, eles querem nos receber. Mas é que não pode ser. Lá fiz uma reunião, fiz compreender isso e lá se limpou, portanto, o hospital. Veio o diretor-geral dos hospitais, Dr. João Maria, lá veio aquilo mais limpo, portanto, mas entretanto era preciso ir para a Guiné outras vezes. Eu gostava muito de ir, portanto, para a Guiné porque me sentia muito útil. E veio, mas eu estava já em Mogadouro a decidir se me havia de candidatar ou não, quando houve um golpe de Estado na Guiné, do Ansoumana Mané, e então resolvi abandonar este sistema, esta ida para a Guiné. Ora bem, essa era a minha atividade clínica, digamos assim. Dentro do próprio hospital, quase fiz tudo. Consegui que o edifício novo fosse concedido à pediatria, fui o primeiro presidente da Comissão de Humanização do Hospital, pertencia à Comissão Administrativa da Direção, diretor da Comissão Cultural, portanto, lutei pela remuneração nos serviços de urgência, fui vogal da Assembleia Geral durante 5 anos, representei os internos no Conselho Nacional do Internato, contratado pelo Banco Mundial, como já disse, fui para a Guiné, fui o tesoureiro do primeiro congresso, professor convidado do Instituto de Biomédica de Abel Salazar, autor do relatório, portanto, da aquisição de novo serviço de pediatria, chefe de equipa de urgência, fiz o relatório que ajudou os colegas a sair de problemas graves, aprendi, portanto, fiz parte de juros de exames de internos e parte de juros de médicos para entrar no quadro. Quer dizer, fui alguma coisa no Hospital de Santo António.